Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28 diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mais uma vez, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse texto é as palavras de Jesus, e das palavras de Jesus, o texto, um dos textos mais marcantes e importantes para mim, do meu ponto de vista, que Jesus falou, sobretudo, para o momento que a gente vive hoje, a vida que a gente vive hoje. Às vezes eu tenho a impressão de que algumas coisas que Jesus falou, quando direcionou as suas palavras para as pessoas lá, às vezes dá a impressão, e eu acho que não é impressão, que Jesus estava falando justamente com momentos da vida humana específicos. Estava falando para eles lá, mas direcionando para momentos específicos da vida dos homens. E esse texto, para mim, é um dos mais úteis, mais claramente destinado para o nosso tempo. Agora, para essa época. Porque ele está falando diretamente sobre cansados, pessoas cansadas e sobrecarregadas. E eu não sei dizer a vocês, mas eu tenho a impressão de que não houve na história da humanidade um momento onde as pessoas estavam tão cansadas e tão sobrecarregadas. Cansadas emocionalmente, esgotadas emocionalmente. Não sei se houve uma época, e acredito que não, que nunca tenha havido um momento da raça humana onde as pessoas estivessem tão cansadas. Jesus está falando para elas, dizendo: vinde, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, eu trarei alívio para vocês, eu trarei descanso para vocês. Se você olhar hoje, a quantidade de consultórios psicológicos, de psiquiatra que temos hoje, quantidade de pessoas que precisa desse auxílio médico para a sua vida. Quem está aqui e quem tem mais de 40 anos, 45 anos, 35, sei lá, eu acredito que na sua juventude, adolescência, eu não sei se você teve conhecimento de um amigo ou amiga sua que consultava com um psicólogo. 40, 50 anos atrás. Ah, pastor, é porque não havia a identificação desse mal. Acho que não. Senão, já haveriam pessoas sendo tratadas. Eu não vou pedir que você responda hoje, mas hoje mesmo, quantos adolescentes de 10, 11 e 12 anos estão sendo tratados? Já estão cansados, fadigados. Nós temos aqui um trabalho muito legal com as faixas etárias, 10 a 13, o GAC aqui em cima, 14 a 17, os renascidos, com Isaías, e 18 em diante, o pessoal do On Fire, os jovens adultos. E é interessante como a gente tem um retorno muito rápido de pré-adolescentes cansados, mas não levemente, cansados da vida, com frases que eles escrevem às vezes. Nós já fizemos esse levantamento, com frases que eles escrevem às vezes que você olha e não diz a idade de quem é uma mulher mal casada num casamento de 20 anos sofrendo abuso emocional. Se não diz a idade, é alguém cansado da vida, adolescente, jovem. Isso é o nosso tempo, a nossa época que nós estamos vivendo. As pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, todas, medicamento. Em Alvorada, a própria cidade de Alvorada, não sei se vocês se criaram aqui, mas antigamente não havia placa de psicólogo nos prédios. Era
clínico geral, dentista, Dr. Ricardo. Né? Vocês conhecem o Dr. Ricardo, né? Já foram lá no Dr. Ricardo? Antigamente era só isso, Dr. Ricardo, um dentista e algum especialista em alguma área. Psicólogo não tinha. Esses dias quando o Joabe nasceu, a Priscila levou ele no Dr. Ricardo. Estava com o umbigo para fora, estava saltando o umbigo, ela preocupada, levou no Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo mandou botar uma moeda e prender com uma fita. Deu certo. Então, não havia isso. Nossa época é uma época de pessoas cansadas, fadigadas da vida, exaustas da vida, jovens cansados da vida. O que é interessante que eu quero compartilhar com vocês é a mensagem que Jesus manda para essas pessoas. Jesus diz para eles: venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês, eu vou trazer descansos para vocês. Aqui nessa versão, eu darei descanso a vocês. Não é uma tentativa, não é assim, olha, vai lá na igreja, venham aqui, que eu vou tentar. Venham que eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. Venham como uma outra alternativa, já foram em tantos lugares, então venham a mim também, talvez eu resolva. Não foi isso. Não é isso que está escrito aqui. São duas coisas que me chamam a atenção nesse texto. A primeira coisa que me chama a atenção é o quanto ele é atual. Ele diz: vinde vocês que estão cansados e sobrecarregados. E a segunda coisa que me chama a atenção é que ele não promete uma possibilidade, ele dá uma certeza: eu vou dar descanso para vocês. É uma certeza. Eu vou dar descanso para vocês. Agora, isso é um comportamento de Jesus. Ele sempre foi assim. Jesus nunca se colocou como uma opção. Jesus nunca se colocou como uma alternativa. Jesus nunca se colocou como alguém que talvez pudesse fazer alguma coisa. Ele sempre foi aquele que tinha convicção do que era, e talvez seja também por conta da identidade, mas eu já preguei esses dias, acho que domingo passado ou outro, eu preguei sobre identidade, falei sobre o quanto é importante nós sabermos quem somos. Jesus sabia quem era, então ele sabia que dizer isso: eu vou dar descanso para vocês, porque esse que eu sou, eu dou e acabou a conversa. Eu sou isso, então eu faço isso, porque eu sei quem sou. Eu vou falar resumidamente, dá uma casa, Léo, uma casa, dá um pátio vazio, uns 10 metros de areia, de brita, cimento, ferro, e dá para mim e diz assim: faz a casa. Irmão, ansiedade, angústia, perca de sono. Agora pega um pedreiro e diz para ele: faz a casa. O que ele vai dizer? Ok. Porque a identidade, ele sabe quem é. Agora dá isso aqui para o pedreiro. Fala aí, irmão. Tem uns que pregam bem, hein? Mas a maioria não é a vocação, entende? Então, quando a gente sabe quem é, a gente fica em paz. Jesus sabia quem era, então ele dizia: eu vou fazer. Eu vou dar descanso para vocês. Porque ele sabia quem era. Então, observa o que ele fez lá em João capítulo 4, versículo 46. João 4, 46, me acompanha aí. Mais uma vez, ele visitou Jesus, Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhes Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram a seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse chamado de Jesus que ele faz para os cansados e sobrecarregados, dizendo: venham, porque eu vou dar descanso para vocês. Vocês não vão ver esse texto outras vezes, muitas outras vezes, de Jesus dizendo: venham, nesse contexto.
porque as pessoas já entenderam quem Jesus é, e onde e por onde Jesus anda, é natural o vem. Jesus já tem um vinde, um vem na essência dele. Onde Jesus anda, as pessoas vão. Onde ele vai? Ele não precisa dizer, venham os doentes. Não, eles já vão, porque eles já sabem quem ele é. O centurião vai procurar Jesus, Jesus manda ele em paz que o guri estava curado. Ele então depois identifica que justamente na hora que Jesus falou, o menino estava curado. Ele veio até Jesus procurando a cura do seu filho. Lázaro, em João 11, também é outro exemplo disso. A palavra diz que mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava doente. Jesus demorou muito, Lázaro morreu. Quando Jesus chega lá, eles dizem, agora não adianta mais, já faz 4 dias que está morto. Se tu tivesse chegado antes, Jesus, o meu irmão não teria morrido, diz a irmã de Lázaro. Aí Jesus chega, chora por alguns motivos ali, até mesmo pelo sentimento do amigo que tinha falecido e também pela falta de fé do povo. Jesus chega e diz assim, tira a pedra. Mas Jesus já está morto há 4 dias. Ele diz, tira a pedra. Eu vim, ele está ali. Vinde a mim, porque eu vou fazer. Venham, eu vou, não há dúvida. Ele diz, tira a pedra. E é interessante o milagre, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir de novo, até porque eu prego todo domingo e às vezes eu repeti alguma coisa. É interessante que quando tiram a pedra e Lázaro está morto, vocês têm que lembrar, 4 dias, vocês têm que lembrar que depois que morre, a alma não está mais no corpo. A palavra diz que o espírito volta a Deus e a alma vai para o seu destino. Quando Jesus fala para dentro da pedra onde está o corpo de Lázaro, Jesus está falando para dentro da eternidade. A Bíblia deixa eu imaginar. Então eu quero imaginar que Lázaro já está lá, vendo os seus antepassados, de repente está com Elias, Eliseu, aqueles das quais ele conhecia a história, está lá na eternidade com esses homens, e daqui um pouco rompe a eternidade a voz de quem? A voz de Jesus, e todo o universo daqui e de lá conhecem a voz dele. Então a voz de Jesus ecoa lá e ele diz, volta porque o mestre está te chamando. A alma volta, o espírito volta, o corpo é curado do empodrecimento da morte. E Lázaro se coloca em pé e sai para fora. Porque Jesus é assim. Não é uma tentativa. Vamos abrir, gente. Vamos fazer uma campanha de oração. Vamos ver o que vai dar. Abre aí. Vamos fazer 7 dias de jejum na beira da pedra. Se a gente ouvir um barulho, a gente abre. Jesus não é assim. Abre a pedra. Abriram a pedra e ele saiu, ressuscitou. Jesus falou para dentro da eternidade. Um quarto exemplo está em Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas 5, 12 diz assim, é a história do leproso. 5, 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, pode purificar-me. Vocês estão percebendo que Jesus tinha um vem natural nele? É um vem natural. Ele viu Jesus, ele já foi. Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Esse milagre para mim é tão fantástico. Todos os milagres de Jesus são impressionantes, cada um tem a sua peculiaridade, mas esse aqui é interessante porque a lepra era uma doença que não apenas atacava o corpo, mas a alma, atacava o emocional de um leproso. Eu já falei isso. Imagine você, na época, quando um homem ou mulher identificava no seu corpo uma lepra, uma mancha branca que aos poucos ia perdendo a sensibilidade da pele. Quando alguém identificava que havia isso em alguma parte do seu corpo, isso seria ali então para ela, era ali para ela, uma sentença de exclusão. Por conta do amor aos seus filhos, se fosse um homem, jamais daria um abraço, jamais um aperto de mão, jamais um toque.
Esse homem ou a mulher que era diagnosticado ou autodiagnosticado ao perceber uma mancha branca e insensível da pele, ele automaticamente na sua mente já sabia que o último abraço que ele deu na esposa tinha sido o último, que ele não seria mais tocado pelos filhos, não seria mais tocado pela esposa, não tocaria mais ninguém, seria condenado à exclusão permanente. Olha a doença, olha o trauma emocional que esse homem vivia. Talvez você consiga entender mais quando eu falar para você sobre o Covid. Lembra do Covid? Quando a gente descobria que tinha pegado, a gente se trancava em casa durante 15 dias, sem ter contato com ninguém. Eu lembro de uma imagem que me tocou muito naquela época, onde um médico chegando do plantão, todo vestido com as roupas dele, ao chegar do plantão em casa, tem a imagem, tem o vídeo disso, o filho vai correr em direção a ele e ele começa a gritar, não, 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 e ele se joga no chão chorando compulsivamente por causa daquilo. Para nós que ficamos 15 dias, tem pessoas que até hoje não conseguiram se curar emocionalmente daquela fase. Agora imagina você, aquilo ser uma sentença para o resto da vida. Nunca mais conversar com seus amigos, nunca mais ser tocado por um filho. Seu filho vai casar, você não vai estar na festa. Seu filho vai te dar netos, você não vai poder pegá-lo no colo. Esse homem vivia numa situação emocional terrível, e Jesus, com o seu poder, poderia simplesmente dizer, eu quero ser limpo, e ele seria limpo da sua lepra, da sua doença física, mas Jesus tocou nele. Quando Jesus toca nele, Jesus cura o corpo e cura a alma dentro dele. Jesus cura a depressão daquele homem, Jesus cura o corpo daquele homem. Ele só pediu a lepra, mas levou de Jesus a cura completa de alma, corpo, alma, espírito, porque isso é o que Jesus faz. Mas ele continua fazendo hoje as mesmas coisas que sempre fez. Ele ainda continua sendo um vinde os viciados num crack da vida, que foram abandonados e perderam tudo. Vinde, porque eu tenho a cura para vocês. Jesus continua dizendo para as famílias destruídas, que já tentaram tudo, bateram em todas as portas, Jesus continua dizendo, venham, porque eu tenho para vocês cura, eu tenho paz, eu tenho descanso, eu tenho alegria, eu tenho serenidade. Jesus continua fazendo as mesmas coisas, na mesma intensidade que sempre fez. Em 1904, 1905, no país de Gales, aconteceu que alguém creu no que eu estou pregando hoje aqui. Alguém creu. E começaram então a buscar o Senhor nessa intensidade, sabendo disso. A igreja se fortaleceu de uma forma tão grande no país de Gales, um país de mineiros, um país com grande dificuldade em bebida, famílias destruídas por conta do álcool. Quando alguém creu no que Jesus poderia fazer e ele agiu naquele país. A história, pesquisa na internet para você ver, tem livros contando essa história do país de Gales. A história conta de que os bares do país inteiro fecharam. Outro lugar onde um homem se levantou crendo que Jesus era poderoso para curar, e ele começa a curar as pessoas, me esqueci o nome agora, depois eu lembro. Ele começa a curar as pessoas, e ele começa a ensinar aos outros sobre isso, sobre cura, sobre quem Jesus é. As pessoas começam a crer naquilo, se apossar daquilo, e a história conta que os hospitais eram vazios, porque Jesus, ele é em si mesmo um vinde que eu faço. Agora, o que nós precisamos entender, de uma vez por todas, eu estou nessa série de mensagens pregando sobre o poder da igreja e a identidade da igreja, e quem a igreja é, e o que é possível quando a igreja se reúne. Nós temos que entender de uma vez por todas que nós somos o corpo de Jesus. Nós somos o corpo dele. Nós fazemos parte disso. Jesus está entre nós, e Jesus está em nós, na igreja, Jesus está aqui entre nós.
Jesus continua fazendo através de nós. O que nós precisamos de uma vez por todas é romper com as barreiras e com as limitações da religiosidade, da religião, do ser igreja ao natural, onde nós construímos um bom ambiente de louvor, um bom ambiente de adoração, um bom ambiente de culto, e no final a gente diz assim: Jesus, faz alguma coisa. É cômodo para nós. Nós fazemos o nosso culto e depois a gente diz assim: Jesus, te vira aí, faz alguma coisa, Jesus, que não nos envolva, que não nos custe. Mas a grande verdade é que a igreja, sendo o corpo de Cristo, ela é a agência de Jesus entre os homens. A igreja deveria continuar dizendo as mesmas palavras que Jesus disse: vinde, venham os cansados, venham os doentes, venham os depressivos, venham os enfermos, venham os cancerosos, venham as famílias destruídas, venham aqueles desacreditados, aqueles que ninguém mais acredita, venham para quê, irmão? Para fazer parte de um culto legal, de uma igreja legal. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que talvez vocês não saibam, mas o nosso culto aqui, como a gente faz, se você procurar por aí uma igreja, se for meio preta como a nossa, o culto é igual. Tem louvor, talvez o mesmo, tem recepção, tem palavra, não tem nada, é tudo igual. A igreja, nesse aspecto do culto, ela é igual. O problema é que o diabo não respeita o nosso culto legal. Então o que ele faz? Ele tem entrado nas igrejas e destruído famílias dentro da igreja. Ele não respeita isso, meu irmão. Ele não respeita. Ele entra na sua família, no seu filho, que você criou ali aqui no GAC não, que você criou lá na escola bíblica. Ele pega o seu filho, que foi criado do seu lado, ali ele entra, ele não te respeita, ele bota uma droga no teu filho, ele arrebenta com a família sua, ele leva o seu filho. Quantas pessoas eu vi o diabo entrar dentro da igreja e tirar? Quantas pessoas estão dentro da igreja, levantando a mão, fazendo culto muito legal, lendo a palavra, ouvindo louvor, e elas não conseguem ser felizes, porque são tomadas de depressão. O diabo não respeita isso. O diabo respeita quando a igreja assume o seu lugar e diz assim: aqui não, aqui não, porque eu sirvo a um Deus poderoso, porque é o meu Deus. Prenderam a igreja dentro de uma gaiola, prenderam, enjaularam a igreja, entreteram a igreja. Talvez a única coisa que não seja igual ou tão igual por aí é porque talvez nem todos tenham a coragem de dizer o que eu estou dizendo para você, porque isso às vezes faz as pessoas fugirem, mas não tem problema. Agora, uma coisa é certa: eu jamais vou aceitar que essa igreja aqui, o diabo venha bagunçar a vida dos filhos de Deus. Prenderam. Às vezes parece que a igreja é igual um leão de zoológico, onde as pessoas vão lá ver os crentes rugirem, que ruja o leão, uau, uau, e a terra estremeça, e não sei. E as pessoas olhando e achando legal e se divertindo. Não, irmão, a gente não é leão zoológico, a gente não está preso, não. A gente é um leão solto, irmão. A gente é um leão solto. Nós temos o poder, nós temos em nós carregamos o poder de dizer para as pessoas que estão na nossa volta: vinde, venham os doentes, venham os enfermos, venham os endemoniados, venham os perturbados, venham os desacreditados. Para quê? Para ver um culto legal? Não, para encontrar resposta para a sua vida, encontrar cura para a sua alma. Cura. É isso que a igreja é. É isso que a igreja é. Ela é o que Jesus foi. E quando
a igreja se posiciona. As coisas que Jesus fez, a igreja também pode fazer, porque Jesus está no meio dela. Então sim, se essa palavra de Jesus, ela foi atual para os dias nossos de hoje, então nós somos aqueles que vão dizer essas palavras para o mundo, dizendo: venham os cansados, sobrecarregados, porque o Senhor Jesus, através da sua igreja, dará descanso para as vossas almas. É isso que a igreja é. Nós não tentamos, porque Jesus não tentava. Nós faremos, porque Jesus está entre nós. Chega do diabo não respeitar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja. Chega dele entrar na tua casa, chega dele bagunçar a tua mente, chega dele botar você enjaulado, quietinho, sofrendo. Não, ele tem que temer a igreja. A palavra diz que quando veio aqueles homens que pediram, que foram em nome de Jesus e de Paulo expulsar aquele demônio, e eles chegaram no endemoniado e disseram: em nome do Jesus de Paulo eu te ordeno, saia. E ele diz assim: olha, Paulo eu conheço e Jesus também, mas vocês quem são? E deu um pau neles. Agora quando Jesus chega para o gadareno, o que ele diz? Que temos nós contigo. Que temos nós contigo. O que temos nós contigo? Sabe o que é, irmão? É a gente entender que nós somos a igreja. Jesus está em nós. E nós temos o poder de, quando a gente chegar, como é que pode? Como é que pode na sua casa? Deixa eu falar profeticamente para você aqui. Como é que pode ser assim lá? Como é que você aceita? Como é que você aceita? Na sua casa, na sua família, na sua mente. Essa coisa na sua mente aí. Como é que você aceita? O seu filho, como é que você aceita? Crê em Jesus, creia em Jesus. Na sua casa. Se não, chega. Como diremos? Vinde os cansados, se nós estamos cansados. Como diremos que encontrarão descanso se nós não encontramos? Como diremos que venham encontrar a libertação se nós não encontrarmos? Seremos um garçom de coisas que nem nós mesmos experimentamos, mas isso não pode mais acontecer entre nós. O Senhor está nos levantando para ocupar o nosso lugar de igreja, corpo do Senhor Jesus, igreja, agência de Deus. Jesus está entre nós, e não está entre nós apenas da boca para fora, Ele está de verdade. E quando eu falo que Jesus está entre nós de verdade, é Jesus com tudo que Ele é, com tudo que Ele tem, com todo o poder que Ele tem. Ele está entre nós, Ele está no meio de nós, Ele está em nós. Então como? De jeito nenhum nós nos tornaremos aqueles. E eu já digo para você também, pode avisar amanhã no seu trabalho, na sua escola, onde você vai, na sua família, pode dizer: venham, porque lá, ou entre nós, ou na minha casa, ou na minha família, tem, não é uma tentativa. Todo aquele que crer e quiser e vier buscando o Senhor, esse vai encontrar Jesus de verdade, porque eu tenho testemunhas aqui de pessoas que procuraram Jesus nesse lugar e nunca mais foram as mesmas. Eu poderia chamar agora aqui pessoas que já encontraram aqui. Quem, irmão? A igreja. Que igreja, irmão? Jesus aqui é entre nós. Jesus é entre nós. Isso vai acontecer. Vai chegar o dia onde nós não saberemos o que fazer da multidão de pessoas
que procurará Jesus e encontrará entre nós. Porque Deus não me colocou aqui para fazer mais uma igreja legal para a gente aproveitar. Não. Ou nós seremos o lugar onde Jesus está, ou nós não seremos nada. Nada. Ou Jesus vai começar a se mover no meio de nós e nós começaremos a ver milagres aqui nessa igreja, ou nós fechamos a nossa porta, porque não precisa de mais uma religião. Está cheio de religião, está cheio de igreja. Está cheio de igreja. A pessoa entra viciada, continua viciada, entra com o casamento destruído e fica pior às vezes dentro da igreja. Não aqui, irmão. Aqui não. Aqui será o lugar onde Deus ordenará a sua bênção para sempre, onde os paralíticos se levantarão, onde os enfermos serão curados. Lembra? Você lembra do cego, irmão? Lembra do cego? Lembra do cego? O cego foi ser interrogado pelos religiosos. E aí os religiosos começaram: como é que foi? Como é que tu foi curado? Quem foi que te curou? Onde é que foi? Que lugar é esse? Que teologia era? Que jeito que era? Que cor que era? Em onde é que era esse lugar? O cego diz assim: não sei o nome, não sei de onde veio, não sei como chamava, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu estou vendo. É só isso que eu sei. É só isso que eu sei. Vou perguntar para você. Aleluia, aleluia. Vou perguntar para você: mas que igreja é essa? Mas aonde que é? Mas aonde fica? Mas quem é o pastor? Mas como é o louvor? Mas como é a cor da parede? Não sei, não me interessa. Eu não sei quem é o pastor direito. Eu não conheço os louvores direito. Eu não sei onde é que fica direito. Só sei de uma coisa: eu era assim e agora eu sou assim, porque Jesus estava lá. Amém, gente? Vamos ficar em pé. A igreja não é mais um lugar. A igreja não é mais um lugar. A igreja é o lugar onde Jesus está, dizendo para todos: venham. Aleluia. É isso aí. A igreja é onde Jesus está, e Ele está dizendo para todos: venham, venham. Se Ele está dizendo isso para os outros, então que dirá para nós aqui dentro? Encontrareis descanso para as vossas almas. Então venham. Pega. Jesus está aqui? Está. Você quer o quê? Alegria? Pega. E depois diz para os outros, porque Ele falou que daria. Então se Ele daria, e a igreja é onde Ele está, então pega. E quanto mais nós pegamos, mais a nossa fé cresce. A fé cresce, a fé cresce, a fé cresce. E daqui a um pouco nós começaremos a orar por coisas que hoje talvez nós não temos coragem, mas daqui a um pouco nós teremos, porque a nossa fé vai aumentando. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Quero convidar pessoas que estão cansadas. Vem à frente, eu quero orar com você. Sobre essa palavra. Sobre essa palavra. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alegria para vocês. E eu darei descanso. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Se você está cansado, vem à frente agora. Vinde. Feche os teus olhos, por favor. Espírito Santo, essa é a palavra. Os teus filhos estão aqui porque querem descanso. O Senhor falou que daria. Então, Espírito Santo, dê descanso para os teus filhos.
em nome de Jesus. Os irmãos aqui que já encontraram o Senhor, levante as suas mãos e comece a dizer: eu creio no Senhor, eu creio. Eu creio. Igreja esteja em oração, igreja esteja em oração. Deus do sobrenatural, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural, Jesus está aqui. sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Você consegue falar isso com fé? Deus do sobrenatural. Você consegue falar isso com fé? Com fé? Então diga: eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Isso, com fé. Sobrenatural. Com fé. Com fé. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Diga mais uma vez com fé: eu creio. Sim, eu creio em Ti. Isso, levante um clamor ao Senhor, diga para Ele: nós cremos. Diga: eu creio em Ti. Isso, nele, na plenitude Sim, dele, eu creio em Ti. na plenitude de quem Ele é. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Isso, Sim, eu creio em Ti. pro inferno todo ouvir. Sim, eu creio em Ti. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus sobrenatural. Mais uma vez. Mais uma vez, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Com fé, igreja. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sobrenatural, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. É aquele que Há de vir. em seu poder vai ressurgir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. De milagres. Deus de milagres. De milagres. Deus de milagres. Deus de milagres. Que Ele quer e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Oh, Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Cremos, cremos, cremos. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Deus, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, Senhor, não a minha, mas a tua palavra. Eu oro agora, Senhor, lá dentro, onde habita a razão dessa tristeza,
aonde o mal se alojou, o diabo se alojou, e tem chamado a casa dos teus filhos de propriedade dele, que tem chamado o coração dos teus filhos de propriedade dele, que tem roubado, sequestrado a mente dos teus filhos para a tristeza, para a angústia, para o suicídio, para a depressão, que tem informado ou trazido a falsa informação para a tua igreja que o Senhor não opera mais milagres e maravilhas. Em nome de Jesus, Senhor, restaura a fé do teu povo hoje. E em nome de Jesus, onde houver, Senhor, lá dentro, na enfermidade, na alma, na tristeza, onde mora a tristeza, entra lá, Senhor, manda embora agora. Nós mandamos embora toda angústia, toda tristeza. Nós mandamos embora toda depressão, síndrome do pânico. Nós mandamos embora toda destruição na casa, na família, todo desejo desenfreado por drogas, por vícios, por bebida, Senhor. Nós entramos agora onde mora, onde o diabo chama de seu. Nós entramos agora e ordenamos que ele deixe esse lugar, porque não é dele, não é dele, é teu. Em nome de Jesus, restaura a tua igreja, restaura o teu povo, restaura a saúde física, emocional da tua igreja hoje, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome que todo joelho se dobra. Nós ordenamos agora no nome dele, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. O nome de Jesus. Jesus, Jesus, é nome sobre todo. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, eu sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, ressuscita.